O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou-se de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que tu podes trazer a paz, agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que bom estarmos juntos para celebrar esta Eucaristia e que bom recebermos esta liturgia da palavra que interpela o nosso coração para a fidelidade a Deus, a fidelidade a toda prova, custe o que custar. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Ser fiéis aos nossos compromissos, à aliança que firmamos com Deus, a partir dele, os nossos compromissos sacerdotais, matrimoniais, também, por que não, os nossos compromissos civis com a sociedade, tudo descende desta fidelidade a Deus. E nós precisamos hoje nos perguntar como anda a nossa fidelidade para com Deus. Meditando sobre as leituras desta liturgia, eu me perguntava que emoção teria Deus experimentado quando ele ouviu a afirmação de Matatias, da primeira leitura de hoje do livro dos Macabeus, quando disse assim em alta voz: mesmo que todas as nações que moram nos domínios do rei obedeçam à sua ordem, afastando-se cada uma da tradição de seus antepassados, para se conformarem às determinações do rei, eu, meus filhos e parentes continuaremos fiéis à aliança dos nossos pais. Que afirmação forte! E eu me perguntava, que sentimento Deus deve ter experimentado quando ouviu da boca de Matatias, porta-voz, esta expressão de fidelidade, esta expressão de alguém que quer obedecer a Deus em primeiríssimo lugar, de alguém que está preocupado em agradar a Deus e não aos homens, que quer fazer da sua vida uma oferta agradável aos olhos de Deus, alguém que está completamente comprometido com as verdades reveladas. Como Deus não deve ter se alegrado. E como Deus se sente agora olhando para mim e para você, em relação à nossa fidelidade, em relação aos nossos compromissos. Que emoção Deus experimenta quando Ele se coloca diante de nós, de mim e de você, e observa como nós estamos vivendo a nossa aliança com Ele e também os compromissos que nós assumimos com Ele. Nós temos sido fiéis? Temos demonstrado com atitudes, com ações, que nós amamos a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa?
porque é esta fidelidade que Ele espera de nós. E interessante que tanto a leitura quanto o Evangelho apresenta um contexto de fidelidade. Porque se Deus experimentou a alegria de ver essa fidelidade, foi um pouco diferente com Jesus quando Ele olhou para Jerusalém e experimentou tristeza a ponto de chorar por Jerusalém, quando percebeu que Jerusalém não acolheu a visita do Senhor. Jerusalém não acreditou no Filho de Deus. Jerusalém não reconheceu a presença de Deus em Jesus Cristo. E o recusou, e o rejeitou. Pergunto também se Jesus não tem chorado diante de mim e de você pelas recusas que nós fazemos à graça do seu amor. Jesus experimentou uma emoção, e diz o texto claramente, ele chorou. Você sabe que Jesus, ele demonstrou, o seu afeto em diversos momentos. Porque nós estamos num acampamento de músicos, os músicos sabem melhor do que eu, tem diferença, de emoção e de afeto. A emoção é algo mais passageiro, A emoção são realidades rápidas, que vêm ao nosso coração, nós experimentamos. Mas o afeto, ele é uma coisa mais elaborada, O afeto, ele é algo construído, ele é algo repetido, e ele é algo mais constante e mais prolongado. Jesus, ele demonstrou não apenas só emoções, porque Jesus chorou, porque Jesus experimentou fome, sede, mas Jesus, ele demonstrou aquilo que era a sua composição. Enquanto Filho de Deus, encarnado no meio de nós, ele apresentou em diversos momentos os seus afetos. Você se recorda que ele também chorou quando morreu o seu amigo Lázaro. Ele também expressou no choro a dor que ele sentiu pela perda do seu amigo Lázaro. Jesus, ele também experimentou no Evangelho de hoje a dor e o sofrimento de Jerusalém, que não é uma cidade. Aqui, Jesus está chorando por causa de pessoas. Jesus está chorando por causa de mim e de você. Ele experimenta esse afeto profundo porque sabe que Jerusalém, que eu e você muitas vezes rejeitamos o seu amor. Quantas vezes nós não acolhemos o amor de Cristo? Quantas vezes nós não o recebemos na nossa vida? Quantas vezes também nós recusamos? Qual foi a proposta que na primeira leitura de hoje, aqueles funcionários do rei, que vinham da parte do próprio rei, para obrigar Matatias e os seus concidadãos a uma postura? Vocês se recordam na leitura o que apareceu? Funcionários do rei queriam obrigá-los a um gesto, a uma atitude chamada de apostasia. Apostasia. Eles queriam que Matatias, seus filhos e parentes, apostatassem da fé. A apostasia, ela é uma das ofensas ao amor a Deus, ao temor a Deus. A apostasia é o repúdio radical, total, da nossa fé cristã. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica. Se não me engano, número 2098. Está lá. Entre as formas de agressão ao amor a Deus está a apostasia, que é um repúdio total da fé cristã. Bom, eu quero acreditar, graças a Deus, que nós não repudiamos a fé cristã. Por isso que você está aqui. Você está aqui num ato de uma demonstração de amor a Deus, de honra a Deus, de culto a Deus.
Você não rejeitou no seu coração a fé cristã, verdade, não é? Estou com a razão? Graças a Deus. Mas nós estamos cercados por um mundo que em muitas situações tem repudiado totalmente a fé cristã. Você certamente já experimentou perto de você alguma realidade assim. Você já se viu em alguma situação sendo provocado na sua fé porque vê ao seu redor contextos de pessoas que deram o tchau para Jesus e abandonaram completamente a sua fé. Mas não é só apostasia, uma forma de ofensa ao amor a Deus. Ofensa pela qual Jesus chorou em relação a Jerusalém, foi uma outra forma que a gente chama de incredulidade. Jerusalém não acreditou no Filho de Deus. A incredulidade é o desprezo da revelação, ou da verdade que foi revelada a nós em Cristo Jesus. Verdade essa que custou o sangue de nosso Senhor, que custou a sua entrega total na cruz. E quantas vezes em nossos corações ronda a incredulidade de algo, de algum aspecto da nossa fé. Foi isso que Jesus encontrou quando chorou sobre Jerusalém, dizendo: não reconheceu, foi incrédula a presença de Deus no meio deles. Tem uma outra forma que inclusive o mesmo número do catecismo fala, de ofensa ao amor a Deus. Você já ouviu falar nessa palavra, heresia, não já? Já ouviu falar de heresia, não já? A heresia, ela é a negação, depois do batismo, de alguma verdade que se deva crer com fé divina e católica. Porque, gente, quando nós fomos batizados na fé da igreja, nós recebemos, desculpe a linguagem muito moderna, né? A gente recebeu um combo. Nós recebemos a totalidade das verdades de fé que nós professamos, divinamente reveladas e transmitidas pelo magistério da igreja, na nossa igreja católica. Então, tem coisas, gente, que não combinam um católico acreditar em determinadas verdades. Ser católico e, ao mesmo tempo, adotar outras práticas que são estranhas, contrárias à nossa fé. Não dá. Não dá. Com todo o respeito do mundo a qualquer expressão de fé, que nós jamais temos o direito de ofender alguém pela sua religião, pela sua cor de pele, né? Hoje estamos celebrando a consciência negra. Jamais, jamais. Até porque, para nós, é consciência cristã. E quem é cristão não ofende ninguém. Quem é cristão não distrata ninguém. Quem é cristão não faz mal a ninguém, quem quer que seja. Do primeiro cidadão da nação até o último. Como cristãos, nós temos o dever de respeitar, o dever. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de nós católicos. Nós estamos falando da nossa fé católica, que é composta de uma série de elementos, que é composta de verdades, verdades estas que foram mantidas e sustentadas com o sangue dos mártires, com a entrega a Deus dos santos, de pessoas que nos antecederam, que morreram por causa da fé católica para defendê-la, inclusive no nosso país. Então nós estamos falando disso. Então, para nós católicos, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Por quê? Nosso Senhor se deu por inteiro. Ele revelou tudo que Ele precisava revelar da parte do Pai. Então, quem sou eu? Quem é você? Para tirar aquilo que não me convém, para tirar aquilo que me incomoda, porque
dói, né, no meu sapato, parece uma pedra no meu sapato. Quem sou eu e quem é você para abrir mão de alguma verdade da nossa fé e dizer, eu sou católico, porém isso aqui para mim é demais, porém isso aqui para mim não dá, não tem como, é inconcebível. Então, nós não podemos ser hereges, ou seja, depois do nosso batismo, nós acolhemos as verdades de fé que foram divinamente reveladas e transmitidas a nós pelo magistério da igreja. Nós não podemos abrir mão de nada. E tem um outro e último elemento, que é o chamado cisma. Já ouviu falar de cisma? Cisma é uma divisão, cisma é uma rachadura. Segundo o catecismo, o cisma, ele é a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhe estão sujeitos. Bispos, padres, os leigos que formam a igreja. Então, o cisma é a recusa da sujeição ao sumo pontífice. E vamos dizer claramente, como tem proliferado nos nossos tempos uma mania diabólica das pessoas se darem no direito de criticar, desrespeitar o Papa, os nossos bispos, os padres dentro da nossa igreja. Pessoas que se auto-intitulam defensores da fé, defensores da sã doutrina, da verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo se dão o direito de criticar o Santo Padre, de ofendê-lo e de ofender os bispos, de ofender os padres. É vergonhoso, gente, é vergonhoso. Tomemos consciência de que Jesus, diante desse quadro, Ele também chora. Nosso Senhor também chora diante desse quadro vergonhoso que muitas vezes nós nos encontramos. Eu espero que em nossos corações não reine nunca essas pragas aqui, essas coisas terríveis, cisma, apostasia, heresia, incredulidade, que são ofensas à honra que nós devemos a Deus, realidades pelas quais nosso Senhor chorou, diz o texto de hoje. Mas nem tudo está perdido, não é? Porque nosso Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele tem tanta compaixão de mim e de você, porque o afeto que domina o coração de Cristo é a compaixão e a misericórdia. É esse o afeto que domina o coração de Cristo, a misericórdia por mim e por você. Então, o que Ele sente por mim e por você? Muita compaixão. Se eu e você deixamos que no nosso coração entrasse uma dessas realidades, e nós, em algum momento, tivéssemos negado, ou estejamos negando a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso amor a Deus, Ele está de braços abertos. Assim como o Pai das misericórdias acolhe você de braços abertos. Ele sente compaixão. Tem um termo bonito no Novo Testamento para falar de compaixão, é o termo grego splankinizomai, uma palavra difícil, splankinizomai, para falar de compaixão. Só que essa palavra, ela tem a conotação do útero materno, das vísceras, lá de dentro. Então, o amor que Jesus sente por mim e por você, que sentiu por Jerusalém, é compaixão, não é raiva. Não é raiva que move o coração de Cristo, é a compaixão, porque Ele quer nos libertar, Ele quer nos tirar da escravidão, por isso Ele nos ama ainda com mais força, com mais intensidade. Por isso que quando você olha para o seu crucifixo na sua casa, você se recorda, Senhor,
eu estou sendo infiel a você no meu casamento. Eu estou sendo infiel a você na minha vida, no meu comportamento, nas minhas ações. Mas olhando agora para esse crucifixo, eu estou vendo que o seu amor por mim não muda, é o mesmo. E o Senhor me quer, o Senhor me perdoa, o Senhor me acolhe, o Senhor me quer de volta, porque o Senhor não quer me perder. Parece que o texto, Jesus apresentou ameaças, né? Porque o texto que você ouviu muito bem, disse assim, olha, se tu compreendesses hoje o que pode te trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Parece que Jesus está fazendo uma ameaça, mas não é uma ameaça. Jesus está abrindo os nossos olhos para nos dizer que a nossa escolha por Ele tem um preço. A escolha também que nós fazemos pelo pecado também tem um preço. Quando nós escolhemos o mal para a nossa vida, isso tem um preço. Quando a sua mãe dizia para você, cuidado, não coloca a mão aí não que você vai se queimar. É ameaça? Não, isso é amor, isso é cuidado. Ela não está desejando que você queime o seu dedo lá. Ela está desejando que você não se queime, que você não se faça mal. E Jesus então está abrindo os nossos olhos para dizer, saia dessa enquanto é tempo. Deixe esse pecado para trás. Mude de vida enquanto é tempo. Porque olha o que o texto disse. Ele não acolheu o dia, hoje, que pode te trazer a paz. Esse hoje aqui é o dia da graça do Senhor. É Kairos. É Kairos. Hoje o Senhor quer trazer você de volta para perto dEle. Jesus não quer mais chorar pelos teus pecados, Ele quer que você se converta e mude de vida e volte para Ele. Porque se nós não voltarmos para Ele, aí sim, não é que a gente perdeu o dia, o momento oportuno, a graça. E aí Ele vem e diz, dias virão em que poderá acontecer isso, isso e isso. Não é castigo, mas depois que nós escolhemos o mal, nós temos que arcar com as consequências. E Jesus não quer que isso aconteça, nem comigo e nem com você. Ele quer nos salvar, Ele quer nos trazer para perto dEle. Ele quer que nós experimentemos a força do seu amor. E olha que maravilhoso. Jesus, o onipotente, agora se vê impotente. Por quê? Porque Ele não pode me obrigar, Ele não pode te obrigar. Ninguém pode obrigar você. Você vai ter que fazer a sua escolha. Você vai ter que se decidir pelo Senhor hoje e agora. Ou esteja preparado para colher as consequências de uma vida no pecado. Jesus quer que você o acolha profundamente na sua vida. Diz o texto que Jesus, ele se aproximou de Jerusalém, né? Se aproximou, viu e chorou. É o que Ele faz comigo e com você agora. Ele se aproxima de nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele vê, porque Jesus te conhece. Jesus sabe quem é você. Como é que é seu nome? Só alguns aqui que foram batizados. Como é que é seu nome? Padre Donizete. Ele conhece você. Jesus conhece você. Não tem como esconder nada dele, tá? Nada, nada. Nada fica escondido aos olhos de nosso Deus. Ele põe o olhar dele sobre você hoje, aqui nesta missa. Ele vê a sua situação e agora Ele quer derramar a compaixão dEle e a misericórdia dEle sobre a sua vida, para que você se levante da sua queda, para que você deixe para trás a vida velha, para que você assuma a vida de Cristo em você e viva na fidelidade, para que um dia, quando você for se apresentar diante do justo juiz,
Ele diga: bem-vindo, bendito, bendita, porque você viveu a fidelidade à minha aliança. Você quer experimentar esse amor de Cristo? Então fique de pé. Vamos acolher como irmãos, como comunidade, essa visita que Deus está nos fazendo hoje. Deus quis nos visitar e Ele está aqui para nos visitar. Jesus quis acolher você nessa tarde aqui no santuário do Pai das Misericórdias. Você não está aqui por acaso. Você veio atraído pelo amor de Deus. Você veio atraída pelos laços da misericórdia do Pai, que quer acolher você, abraçar você, cuidar do teu coração, para que você, livre de todos os teus pecados, possa amar a Deus ainda mais, com mais força, com mais intensidade, sendo fiel a todos os compromissos que você estabeleceu com Deus. Feche os seus olhos e agora, na presença de Deus, abra teu coração. Diga ao Senhor agora com as suas palavras: Senhor, eu quero acolher esta visita que o Senhor me faz. Eu quero experimentar essa compaixão que o Senhor teve de Jerusalém. Eu quero, Jesus, que agora as tuas lágrimas de amor banhem o meu coração. Eu quero que essas lágrimas me lavem por inteiro, lavando-me dos meus pecados, das minhas culpas, das minhas faltas. Lave as minhas infidelidades. Que estas lágrimas benditas, Senhor, possam purificar o meu coração, para que eu saia desta Santa Missa hoje uma pessoa renovada, uma pessoa transformada, uma pessoa diferente. Eu quero deixar aqui hoje o meu pecado, a minha miséria, as minhas infidelidades. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha família, o Senhor conhece o meu matrimônio, o Senhor conhece os meus relacionamentos, o Senhor conhece o meu ambiente de trabalho, o Senhor sabe tudo de mim, Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor me vê. Então eu te dou agora o meu coração e abro o meu coração para que a tua graça agora entre, penetre o meu interior e me renove e me restaure. É isso que eu te peço, nosso Senhor e nosso Deus. Eleve os seus braços e cante. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Peça. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Peça com fé, peça com força. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Ergue seu braço e cante. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Você agora aprendeu a canção, se não sabia, vai poder cantar com toda a força do seu coração, pedindo a Jesus que faça do teu coração fiel a Ele. Canta mais uma vez, com força. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Só as mulheres cantando agora, vocês mulheres, faz-me.
Homens de Deus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque não desistes de nós. Obrigada. O Senhor sempre vem ao nosso encontro com a tua graça e misericórdia para nos encontrar, para nos purificar, para nos dar vida nova. Obrigado, Jesus, por não nos deixar para trás. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, pelo teu amor que insiste dia após dia em nos amar, em nos converter, em nos transformar. Te glorificamos, Senhor, te damos graças. Te bendizemos, Pai do céu, te bendizemos, Espírito Santo. A imagem que me vem são de muitas partituras que vão sendo consumidas por um fogo que não se apaga. E essas partituras, elas não vão sendo desfeitas, mas é possível ver a canção. É assim que o Espírito Santo está fazendo na nossa alma nesta hora, nos forjando para a missão, com este fogo que queima, mas que não se consome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos. Bendito sejas. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti, Jesus. Bendito seja, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.